Lázaro, venha para fora. João 11, Jesus. Havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E foi essa Maria que derramou perfume sobre o Senhor e enxugou os seus pés com os cabelos. E Lázaro, o doente, era seu irmão. Então as irmãs mandaram dizer a Jesus Cristo: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava, e depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E quando chegou, encontrou Lázaro já havia 4 dias no sepulcro. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Depois disso, Maria foi chamada, e ao ver Jesus, caiu aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, e perguntou: onde o colocaram? Venha e veja, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Disse Jesus: tirem a pedra. Disse Marta: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. E essa palavra revela algo muito profundo, porque nem sempre o tempo de Deus é o mesmo que o seu, e muitas vezes aquilo que você acha que chegou ao fim, para Deus ainda é começo. Porque enquanto Marta e Maria estavam olhando para a morte, Jesus já estava falando de glória. E o mais forte é que Jesus sabia, mas mesmo assim esperou, mostrando que o atraso não era descuido, era propósito, porque o milagre que Deus quer fazer muitas vezes é maior do que aquilo que você está pedindo. E quando ele chega, já não há mais esperança humana. Já passaram 4 dias, já está tudo encerrado aos olhos naturais. E é exatamente nesse cenário que Deus age, quando não há mais recurso, quando não há mais solução humana, quando tudo parece perdido. Mas existe uma condição: crer, porque Jesus diz: se você crer, verá a glória de Deus. E isso mostra que o milagre não começa na circunstância, começa na fé. E então ele dá uma ordem: tirem a pedra, porque existem coisas que Deus vai fazer, mas existem coisas que você precisa remover: obstáculos, dúvidas, incredulidade, tudo aquilo que está impedindo você de viver o que Deus já preparou. E quando a pedra é removida, Jesus chama, e aquilo que estava morto responde, porque quando Deus fala, até o impossível obedece, até aquilo que parecia perdido volta à vida. Por isso, não importa há quanto tempo a situação parece morta, não importa o que já disseram, não importa o que você está vendo, se Deus decidir agir, tudo pode mudar em um instante.
Mas você precisa crer, precisa remover a pedra, precisa confiar mesmo quando não vê saída, porque aquele que chama à vida aquilo que está morto continua o mesmo. E aquele que crê, permanece, confia e espera, vê a glória de Deus e permanece de pé até o fim.